Imaginem um túmulo escuro, selado por milênios, e alguém ousando abrir um sarcófago que jamais deveria ser perturbado. Foi assim que nasceu um dos monstros mais enigmáticos e fascinantes da Universal, a Múmia de 1932. E hoje, meus papinhos, vamos desenterrar juntos esse clássico que trouxe o Boris Karloff de volta para o terror, mas desta vez envoltos em faixas, maldições e amores eternos. A década de 1930 estava obcecada com o Egito. Em 1922, a descoberta da tumba de Tutankhamon virou notícia mundial, com histórias de maldição, mortes misteriosas e arqueologia cheia de aventura. Hollywood, é claro, não perdeu tempo. A Universal já tinha brilhado com Drácula e Frankenstein, ambos em 1931. Então o produtor Carl Laemmle Jr. queria outro monstro que seguisse o mesmo sucesso. Foi quando surgiu a ideia de criar um terror inspirado no Egito Antigo, misturando arqueologia, maldições e o sobrenatural. O resultado foi A Múmia, lançado em dezembro de 1932. Dirigido por Carl Freund, que tinha sido diretor de fotografia em Metrópolis e Drácula, o filme já nasceu com uma estética única. Sombras, desertos, templos em ruínas e a atmosfera de um passado que nunca morre. O enredo apresenta a expedição arqueológica que desperta a múmia Imhotep, interpretada magistralmente por Boris Karloff, revivido por um feitiço proibido. Imhotep passa a andar entre os vivos sobre a identidade de Ardat Bey, procurando pela sua amada Anaxunamun, reencarnada em uma jovem moderna chamada Ellen Grosvenor, vivida por Zita Joan. E é aí que o filme se diferencia dos outros monstros da Universal. A Múmia não é só sobre susto ou horror físico, ele é sobre obsessão, amor eterno e a impossibilidade de fugir do destino. Imhotep não quer apenas matar ou espalhar terror. Ele quer recuperar a mulher que perdeu há milhares de anos. Isso dá ao filme um peso trágico e quase romântico. É o último romântico da face da Terra, né, meus papinhos? Depois de brilhar como monstro em Frankenstein, Boris Karloff encontrou em A Múmia outro papel que marcaria sua carreira. A maquiagem de Jack Percy era impressionante. Demorava cerca de 8 horas para transformar Karloff em uma múmia ressecada, com faixas e pele enrugada. Curiosamente, no filme, ele aparece com a maquiagem completa da múmia apenas em uma das primeiras cenas. O resto da trama o mostra como Bey, com um visual igualmente impactante, mas menos restritivo. Mesmo assim, a primeira aparição da múmia, quando abre os olhos e lentamente desperta após séculos, é uma das cenas mais icônicas do terror clássico. O Karloff transmitia só com o olhar uma mistura de tristeza, poder e ameaça. Diferente da violência e do gótico sombrio de Frankenstein, A Múmia é mais lento, mais hipnótico e envolvente. O ritmo lembra um ritual, silencioso, tenso e cheio de símbolos. A fotografia de Carl Freund explora o jogo de luz e sombra para criar esse mistério. Enquanto a trilha sonora evoca exotismo e suspense, é quase como assistir a um sonho antigo ou uma lembrança esquecida no deserto. Outro ponto curioso, embora o filme tenha inspirado dezenas de continuações como remakes e paródias, A Múmia de 1932 é original e muito único. Ele não é um filme de ação ou aventura, mas é um drama sobrenatural envolto em horror. E logo de cara ela foi um sucesso e acabou consolidando o Boris Karloff como um dos grandes nomes do terror. Mais do que isso, deu início a um novo tipo de monstro, não mais baseado em folclore europeu,
mas em mistérios arqueológicos e culturas antigas. O tema da maldição da múmia virou moda e foi explorado em inúmeros filmes posteriores da própria Universal nos anos 40, até a franquia estrelada pelo Brendan Fraser nos anos 90. E sempre, em algum nível, a imagem da múmia de Karloff serviu como referência. Até hoje, a ideia de um sarcófago sendo aberto é algo terrível, e se deve em grande parte ao impacto desse filme em 1932. A Múmia não foi apenas mais um capítulo do ciclo dos monstros da Universal. Ele representou um passo ousado, levando o terror para além dos castelos góticos da Europa e mergulhando nas areias quentes e silenciosas do Egito Antigo. Enquanto Drácula trouxe o medo da sedução proibida e Frankenstein revelou o horror da ciência sem limites, Imhotep apareceu como um novo tipo de monstro, não apenas fruto do sobrenatural, mas de uma paixão que atravessava os séculos. E é essa a grande força do filme. Mistura arqueologia, romance, maldição, transformando o passado em algo vivo e muito ameaçador. A cada passo arrastado de Imhotep, sentimos o peso de milênios, como se a própria história se levantasse do túmulo para nos lembrar de que certas portas nunca deveriam ser abertas. Boris Karloff, com seu olhar penetrante e postura imponente, nos deu um monstro que não precisava de violência explícita para aterrorizar. Seu silêncio já era ensurdecedor. Seu olhar já era sufocante. Ele não grita como Frankenstein, não sussurra como Drácula. Ele apenas existe, como uma sombra inevitável, como um destino do qual ninguém pode escapar. E assim, a Múmia ampliou o leque dos horrores da Universal. Se os primeiros filmes falavam sobre os medos modernos, a ciência proibida e o poder da sedução, este trouxe um medo ancestral, o da maldição, do desconhecido enterrado sob camadas de tempo, daquilo que não pertence mais ao mundo dos vivos. E por isso que o filme ainda hoje causa esse fascínio. Porque todos, no fundo, carregamos esse medo do passado, que insiste em se levantar. Do despertar no sarcófago à busca desesperada por sua amada reencarnada, Imhotep nos lembra de que algumas paixões são mais fortes que a própria morte, mas também nos alerta de que certas obsessões não trazem vida, apenas destruição. E é nesse ponto que percebemos como os monstros da Universal dialogam entre si. Drácula é a tentação, Frankenstein é a criação e a múmia é a obsessão. Três lados diferentes do medo humano, mas que se entrelaçam como partes de uma mesma tapeçaria sombria. Mas, meus papinhos, nossa viagem pelo mundo dos monstros ainda não terminou, porque depois de vampiros, criaturas feitas de cadáveres e múmias amaldiçoadas, virá um novo terror, um pouco mais sutil, mais inquietante e, de certo modo, ainda mais aterrador. Um homem que se esconde não em sombras ou túmulos, mas na própria invisibilidade. Um ser que não pode ser visto, mas cuja presença é sentida em cada risada, cada objeto que se move sozinho e em cada passo que ecoa sem corpo. Sim, no próximo capítulo da nossa maratona dos 31 dias, vamos mergulhar na genialidade de James Whale e no talento de Claude Rains para descobrir um homem invisível.